Tudo bem com vocês? Então tá bom. Hoje nós vamos iniciar a nossa apostila número 2. Legal? E nós vamos iniciar na matéria de matemática. Nós vamos dar continuidade na matéria de matemática, iniciando na nova apostila. Então vamos lá na página 161. Mas antes disso, vamos colocar a data. Que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia 14. Hoje é dia 14/5, que é de maio de 2020. Para quem não me ouviu, página 161 de matemática. Então vamos lá. Antes de eu começar a ler a apostila para vocês, na página 161, a gente vai relembrar algumas coisinhas da parte de matemática. Lembra quando a gente estudou a decomposição dos números? O que era decompor mesmo? Decompor era desmanchar um número, não era isso? Como que eu vou desmanchar o número? E como que eu vou compor? Como que eu vou juntar o número novamente? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. 161 é o número da página. Como eu vou decompor este número? Eu vou decompor 100 mais 60 mais 1. Tem outra forma de eu decompor esse número? Tem. Eu colocando na ordem. Quanto é 100? É uma centena. E o 60? 6 dezenas. E a unidade? 1. Ok? Uma centena, 6 dezenas e uma unidade. Eu consigo decompor o número dessas duas formas. Como eu vou compor? Eu vou juntá-los novamente. Se é 100 mais 60 mais 1, vai ficar 161. Lembraram? Então vamos lá. Só que nós estudamos na apostila anterior a unidade, a dezena e a centena. E agora, na apostila número 2, nós vamos começar a estudar a classe dos milhares, tá bom? Vamos lá? Vamos ler? Explorar os milhares. No Dia Mundial da Astronomia, que é comemorado em 8 de abril, a escola da turma do Luan promoveu uma noite da astronomia. Na aula seguinte, a professora Mônica conversou com os alunos sobre as atividades que aconteceram neste evento. Ontem vocês aprenderam que a astronomia é a mais antiga das ciências e que desde a antiguidade o céu é usado como mapa, calendário e relógio. Do que mais vocês gostaram? Gostei de observar a cratera da Lua pelo telescópio, disse a Teresa. Gostei de aprender que os planetas giram em torno do Sol, a Vitória disse. Achei legal aprender que as estrelas possuem luz própria, disse o Edgar. Gostei de observar as estrelas do Cruzeiro do Sul, disse o Felipe. Gostei de saber que as estrelas cadentes não são estrelas e sim meteoritos, a Maria disse. E o Luan, baixei um aplicativo muito legal, dá para observar as estrelas. Então vamos ver o que isso tem a ver? Na página 162, compor e decompor com dezenas e centenas. Dezenas, vamos relembrar no material dourado? Unidade, um cubinho. Dezena, uma barrinha, que são 10 cubinhos juntos. Centena, uma placa, que são 10 barrinhas juntas. Milhar, eu não tenho o cubo grande aqui comigo, ficou lá na escola. São 10 placas dessa daqui, 10 placas de 100. Ok? Então, recapitulando. Uma unidade, um cubinho. Uma dezena, uma barrinha. Uma centena, uma placa. E uma milhar, são 10 barrinhas da centena. Ok? Então, vamos lá. Agora que você já sabe do que cada amigo de Luan mais gostou na noite da astronomia, irá conhecer um pouco mais sobre os planetas que compõem o sistema solar. Ao redor do Sol giram 8 planetas. São eles Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
Para medir o tamanho de um planeta, usa-se a medida de seu diâmetro. Aqui embaixo, no quadradinho, tem a medida do diâmetro. Ó, a linha vermelha, que ela mede a esfera, né? A metade. Tem uma tabela do sistema solar, das medidas dos diâmetros dos planetas em quilômetros. Então, observem aí na apostila de vocês essa tabela. Mercúrio, 4.875. Vênus, 12.104 quilômetros de diâmetro. Terra, 12.756. Marte, 6.780. Júpiter, 142.984 quilômetros. Saturno, 120.536 quilômetros. Urano, 51.118. Netuno, 49.532. Observem aí a imagem do sistema solar, que é a imagem onde se localizam os planetas. Nós vamos precisar dessa tabela para fazer os próximos exercícios. Então, leiam novamente, presta muita atenção a esses números, tá? Que a gente já vai retomar. Na página 163, agora vamos trabalhar com os dados da tabela da página anterior. Por isso que eu pedi para vocês olharem de novo na tabela. E fazer uma revisão sobre a composição e a decomposição de números, ampliando os nossos conhecimentos. Então, vamos lá. Na número 1, você vai escrever essas medidas que estão aqui em ordem crescente. O que é ordem crescente? Do menor para o maior, tá? Ele vai crescer. Os números irão crescer. Então, eu preciso pegar o menor da tabela, colocar primeiro, depois o próximo e assim sucessivamente. Na número 2, considere os planetas Terra e Mercúrio. Você vai pegar quanto tem de diâmetro o planeta Terra e quanto tem de diâmetro o planeta Mercúrio. Vai observar. Vai responder a letra A e vai responder a letra B. A letra B está perguntando qual é a diferença da medida desses diâmetros. Diferença, lembra a palavrinha-chave? Diferença, subtração, conta de, faça a conta, coloque o resultado. O número é grande? Mas você vai emprestando, né? Fazendo as trocas para poder conseguir fazer o exercício. Na número 3, você vai compor os números. Olha, 4 centenas, 0 dezenas e 3 unidades. Como que vai ficar? Vou fazer só essa. 400 mais 0 mais 3 igual 403. E assim você vai fazer o restante da número 3, tá bom? Na 164, nós vamos compor e decompor com milhares. Olha só, eu deixei aqui já a tabelinha que tá aí nessa página para vocês. Então, eu vou explicar aqui para vocês, ó. A unidade é 1. Grupos de dezenas, 10. Uma dezena, 10. Grupos de centena. Uma centena é 10 vezes o número 10. 10 vezes o número 10, 10 vezes as barrinhas de 10, eu fico com 100. 10 vezes 10, 100, uma centena. O grupo da milhar, uma unidade de milhar é 10 vezes 10 vezes 10. Se eu sei que 10 vezes 10 é 100, eu coloco mais um 10, eu vou multiplicar mais um 10. 100 vezes 10 é 1000. Por isso, uma unidade de milhar. Então, olha só. 10 vezes 10 é igual a 100. 100 vezes 10 é igual a 1000. Uma unidade de milhar. Ok?
Deu para pegar? Então vamos continuar. Lembra aquele quadro que no jogo nunca 10, nunca 6, que a gente anotou? Quanto que era? 10 vezes 10, 100. 10 vezes 10 vezes 10. Então eu faço 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. 1000 é uma unidade de milhar. Quando eu tenho 4.500, eu tenho 4 unidades de milhar e 5 centenas. Por quê? Porque o 4.000 é 4 unidades de milhar, porque é 1000 mais 1000 mais 1000 mais 1000. 500 é 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100. Então, é 5 centenas, ok? Então, vamos continuar aqui. Na nossa atividade da página 164, que tem esse quadro, você vai ter que olhar lá no quadro da 162 e colocar as medidas que tem os planetas Marte e Mercúrio. Então, vamos lá. Marte tem 6.780. Como que eu vou fazer? Começo sempre da unidade. Se eu tenho 6.780, quantas unidades tem? 0. Quantas dezenas tem? 8. Quantas centenas tem? 7. E quantas unidades de milhar eu tenho? 6. 6.780. Completa aí na sua tabela. Mercúrio, volta na tabela e vê lá. Mercúrio, 4.875. Começa da unidade. Quantas unidades? Ó, 4.800. Esqueci. E 75. 5 unidades. Ok. Quantas dezenas? 7. Porque é 70. Certo? 4.875. Quantas centenas? 8. Porque é 800. E quantas milhares eu tenho? Quantas unidades de milhares eu tenho? É 4. 4.000. Então, eu tenho 4 unidades de milhar. Completa aí também na sua apostila. Eu fiz esse para colaborar com vocês para a próxima, tá bom? Na próxima atividade da 165, vira lá, enquanto eu apago aqui, que a gente vai decompor como a gente já tinha feito na apostila passada. Já tinha esse tipo de atividade na outra apostila, no outro conteúdo, tá? No conteúdo anterior. O que a gente vai fazer? Nós vamos decompor os números que estão aí, que são os números dos diâmetros dos planetas, tá? Então, tem aí 6.780, que é Marte. Quantas milhares eu tenho? 6 milhares. Quantas centenas? 7, porque é 700. Quantas dezenas? 8, porque é 80. Quantas unidades? 0, porque não tem nada. Aí a próxima, 6.780. Lembra dessa? 6.780 e a gente vai fazer aqui, ó. Lembra? Quantas centenas? Tem 67 centenas. Por quê? Porque se eu pegar 67 vezes 100, dá 6.700, tá? Quantas dezenas? 8. Quantas unidades? 0. Ok. 6.780. Quantas dezenas eu tenho dentro desse número? Quantos 10 eu tenho dentro desse número? Eu tenho 678, número 10 dentro desse número, tá? Então, eu tenho 678 dezenas e 0 unidades. Agora eu vou decompor da forma mais fácil, né? Que é 6.000, já está aí, mais 700, mais 80, mais 0. Essa é a forma mais fácil de decompor o número, não é? A gente já conversou sobre isso.
E agora, lá na parte de baixo, 6.780. Quantas vezes o 1.000 tem aqui nesse número? 6 vezes 1.000, porque dá 6.000. Mais, quantas vezes 100? 7. 7 vezes 100 para dar 700. Quantas vezes 10? 8 para dar 80. E quantas vezes 1? Nada, porque não tem unidade. Certo? E agora, nesse próximo, 6.780. Ai, ai, ai. Quantas vezes 10 vezes 10 vezes 10 eu tenho nesse número? Lembra lá? Vou fazer aqui, ó. 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1.000. Então, eu quero saber quantos 1.000 tem dentro desse número? Tem 6. 6 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Agora eu quero saber quantas vezes 10 vezes 10 eu tenho nesse número. Recapitulando, 10 vezes o número 10 é igual a 100. 10 vezes o número 10 é 100. Então, quantos 100 eu tenho nesse número aqui da centena? Eu tenho 7. 7 vezes 10 vezes 10 é 700. Ok? Quantas vezes o 10 eu tenho dentro desse número? Eu tenho 8, porque 8 vezes o número 10 é 80. E quantas vezes 1 eu tenho dentro desse número? Ó, o meu não coube, eu vou pôr aqui no cantinho. Eu tenho 0, porque eu não tenho unidade. Ok? Como que eu escrevo o número? 6.000, vamos ver se cabe aqui. 6.780. Quando eu escrevo, quando tá escrito aí a escrita do número, é como eu leio o número, ok? Desta forma, prestem muita atenção a essa explicação, vocês vão fazer os outros exercícios. O B, na página 166, vocês vão compor. 1 milhar é 1.000, 4 centenas, 400. 0 dezenas é 0. Quantas unidades? 3. Quanto ficou? Componham o número 1.403. E assim vai fazer o número 3 inteiro. Depois o número 4 vai compor o número. Tá escrito aí 1.500 mais 40 mais 2. 1.542. Ok? Desta forma, façam o exercício número 4. Na página 167, você vai fazer a mesma coisa, tá? Vai decompor o número 305 no exercício 1. Depois você vai para o exercício número 2 e vai compor o número, tá? Eu vou apagar aqui para eu compor o número para quem tem dúvidas. Novamente, tá? No exercício 2 da página 167, eu tenho assim, 2 centenas mais 7 dezenas mais 2 unidades. Opa, não vai caber. Como que eu vou fazer esse exercício? 2 centenas. Quanto é 2 centenas? É 100 mais 100. Então, 200. 7 dezenas. Quanto é 7 dezenas? É 7 vezes 10. 70. 2 unidades é 2 unidades. Que número eu formei? 272. 272. E assim você vai fazer o restante até a letra G, tá? Vai virar a página na 168.
e vai fazer o exercício 3, que é exatamente igual ao exercício que eu acabei de apagar, que vocês já realizaram anteriormente. E no exercício 4, da página 168, você vai compor o número e escrever o nome dele. Você vai escrever como você lê esse número. Vou fazer o primeiro, ó. 1.800 mais 70 mais 2. Compondo o número 1.872. Como eu escrevo? 1.872. Ok? Realize essas atividades. Prestem muita atenção ao conteúdo. Retome a leitura do conteúdo. Se precisar, pegue a apostila número 1. Veja lá a composição e decomposição que a gente começou a estudar lá. A gente já aprendeu, tá? Se precisar, volta essa aula. Retome a explicação para fazer o exercício. Faça um de cada vez, com muita atenção, que depois a gente vai fazer a correção, ok? Aí na nossa aula online, se a gente conseguir, a gente já faz a correção pelo chat. Mas não esqueçam, mesmo assim, de me mandar a foto, tá bom? Para eu corrigir mesmo assim e devolver para vocês, ok? Bora estudar matemática? Então tá bom, até a próxima aula. Um beijo!